No silêncio profundo da noite, onde as estrelas sussurram histórias de civilizações antigas, abrimos para você uma janela para o passado. Antes de zarparmos, se este momento de calma te agrada, inscreva-se no canal. Assim, sua presença ilumina o nosso caminho. Conte para nós nos comentários de qual cidade você nos acompanha e que horas são aí. Saber quem são os guardiões da madrugada aquece nosso coração. Você sabia que os faraós colocavam alho debaixo do travesseiro para proteger os sonhos? Sob a vasta extensão do deserto do Saara, onde o vento parece carregar segredos de milênios, existe uma lenda que fala de uma cidade dourada, perdida sob camadas e mais camadas de areia. Dizem que suas muralhas refletiam o sol como espelhos, cegando quem se aproximasse, e que suas ruas eram pavimentadas com pedras tão polidas que pareciam líquidas ao entardecer. Historiadores antigos como Heródoto mencionaram regiões misteriosas no interior da África, onde reinos floresciam sem jamais serem vistos por estrangeiros. Entre caravanas que cruzavam o deserto, histórias sobre essa cidade eram passadas em sussurros, junto ao crepitar de fogueiras solitárias. Alguns afirmavam que ela ficava perto de um oásis escondido, outros que estava enterrada profundamente após uma tempestade de areia que durou 40 dias. O Saara, que hoje associamos a um mar infinito de dunas, já foi verde e fértil, repleto de lagos e rios. Há mais de 5.000 anos, era o lar de povos que cultivavam e caçavam sob céus nublados. Quando o clima mudou e a aridez tomou conta, muitos fugiram, levando consigo riquezas e histórias. Alguns, talvez, encontraram refúgio nessa cidade dourada, que resistiu ao tempo até ser engolida pela areia. Imaginemos a cena: colunas esculpidas em pedra calcária brilhando sobre a luz da lua. Mercados noturnos onde mercadores vendiam ouro, sal e especiarias vindas de terras distantes. Crianças correndo entre tendas decoradas com tecidos coloridos. E ao fundo, o som de tambores ecoando, marcando o ritmo da vida. Com o passar dos séculos, exploradores modernos tentaram localizar qualquer vestígio dessa cidade. Mapas antigos e relatos de tribos nômades indicam pontos improváveis, mas sempre envoltos por incerteza. Alguns afirmam ter encontrado pedaços de cerâmica e ferramentas enterradas em locais isolados, outros apenas silêncio e areia. O mistério persiste, e talvez seja justamente isso que mantém viva a lenda. Pois há algo de encantador na ideia de que sob nossos pés possa existir um mundo inteiro adormecido, esperando o momento certo para ser redescoberto. O vento do Saara sopra esta noite, arrastando consigo grãos que podem ter tocado as paredes dessa cidade perdida. E enquanto as estrelas observam lá do alto, nós nos preparamos para mergulhar mais fundo nessa história, deixando que o deserto, com seu manto dourado, nos conduza pelas trilhas do tempo. Às margens de um antigo leito de rio seco, onde a lua repousa sobre a areia como uma taça de prata, surgem marcas que o vento insiste em apagar. Ali, exploradores do século XIX juraram ouvir sons vindos do subsolo, um eco abafado, como se passos antigos ainda cruzassem passagens ocultas sob as dunas. Essas histórias atraíram aventureiros de várias partes do mundo. Franceses, britânicos e árabes, cada um com seus mapas rudimentares e bússolas gastas, seguiram pistas que pareciam prometer um grande tesouro. Muitos acabaram perdidos, engolidos pelo calor inclemente ou pelas tempestades repentinas que se formam no horizonte como muralhas móveis. No coração dessas expedições havia uma crença quase mística, a de que a Cidade Dourada não era apenas um lugar físico, mas também um guardião de conhecimento ancestral. Diziam que suas bibliotecas continham rolos de papiro e tábuas de argila descrevendo as rotas das caravanas mais antigas, segredos de engenharia para lidar com o deserto e, quem sabe, fórmulas para extrair água da própria areia. Um relato particularmente curioso vem de um comerciante tuareg que, ao cair da noite, descreveu ter visto luzes azuis dançando sobre uma duna distante. Aproximou-se e encontrou blocos de pedra cobertos por símbolos estranhos, como se alguém tivesse gravado constelações na superfície.
No entanto, ao voltar no dia seguinte, tudo havia desaparecido sob a areia, como se a própria terra tivesse engolido o local. Os babilônios, muito antes dessa lenda se espalhar, já haviam criado relógios d'água para medir o tempo. Imagine uma gota marcando as horas em um mundo onde a água é tesouro. No Saara, o tempo parece ser contado pelo ritmo das tempestades, que mudam a paisagem de um dia para o outro, apagando rastros e histórias. Enquanto isso, arqueólogos modernos tentam unir os fragmentos da verdade. Fotografias aéreas e imagens de satélite revelam linhas e formas geométricas escondidas sob a areia, sugerindo que civilizações inteiras viveram onde hoje só existe silêncio. Alguns especialistas acreditam que parte da Cidade Dourada pode estar enterrada perto das fronteiras atuais entre Mali e Argélia, onde o acesso é difícil e o terreno traiçoeiro. À noite, quando o calor se dissipa e um frio quase cortante toma conta do deserto, é possível imaginar que cada duna é na verdade o teto de uma sala esquecida. Talvez, sob aquela areia, ainda estejam guardados jarros cheios de moedas, lâmpadas de bronze, amuletos contra maus espíritos e pergaminhos enrolados com histórias de reis que ninguém mais recorda. E assim, entre o mistério e a poeira, seguimos caminhando, ouvindo o sussurro do vento, um som que pode ser apenas o vento, ou um eco vindo de muito, muito longe no tempo. Entre as dunas ondulantes, existe uma pausa rara, um oásis que brilha como esmeralda sobre o sol escaldante. Cercado por tamareiras antigas e águas cristalinas, este lugar é mencionado em relatos de mercadores como um ponto vital para quem busca a lendária Cidade Dourada. Disse-se que, nas noites de lua cheia, a superfície da água reflete formas que lembram torres e muralhas, como se o lago fosse um espelho para um passado soterrado. Os habitantes locais contam que o oásis foi abençoado por um antigo rei, cujo nome se perdeu no tempo. Ele teria ordenado que o solo fosse irrigado por canais subterrâneos para manter viva a vegetação. O curioso é que esses canais ainda existem, e estudos modernos indicam que foram escavados com uma precisão surpreendente, capaz de resistir a milênios de erosão e secas. Ao redor do oásis, as areias escondem vestígios de cerâmica esmaltada em tons de azul e verde, fragmentos que, segundo arqueólogos, não são típicos da região. Isso sugere que povos distantes, talvez vindos do Mediterrâneo ou da Núbia, passaram por aqui, deixando marcas de suas culturas. Pequenos artefatos encontrados nas escavações mostram gravuras de barcos, como se, em um passado remoto, estas terras tivessem ligação direta com rotas fluviais. Os anciãos das tribos nômades falam de uma Rota das Estrelas, um caminho que só pode ser percorrido à noite, guiando viajantes até um local sagrado. Alguns acreditam que essa rota termina justamente no oásis e que dali parte um corredor secreto, hoje enterrado, levando à Cidade Dourada. Ninguém jamais provou sua existência, mas a lenda persiste com a força de quem atravessa gerações. Certa vez, um explorador italiano do início do século XX acampou ali por 3 dias. No amanhecer do 4º dia, ao recolher água, percebeu um brilho dourado no fundo do lago. Mergulhou e trouxe à superfície um medalhão de ouro com inscrições indecifráveis. Ele guardou o artefato, mas pouco depois desapareceu misteriosamente em meio a uma tempestade de areia. O medalhão nunca mais foi visto. Para os povos do Saara, o oásis é mais do que um ponto de descanso, é um lugar de presságios. Acredita-se que quem sonha sobre as tamareiras pode receber mensagens de antepassados, indicando caminhos seguros ou avisando sobre perigos iminentes. Alguns viajantes relatam ter acordado com a sensação de estar sendo observados, não com hostilidade, mas com uma curiosidade silenciosa. À medida que o vento noturno sopra e a água se agita levemente, o oásis parece sussurrar histórias que só podem ser compreendidas por aqueles que escutam com paciência. E talvez seja nesse murmúrio que a Cidade Dourada, mesmo oculta, encontre uma maneira de nos chamar. Nos corredores silenciosos de um palácio de areia que só existe na memória das tribos, vive a história dos guardiões do deserto, homens e mulheres cuja missão, segundo a lenda, é proteger o segredo da Cidade Dourada. Eles não pertencem a um único povo, mas a uma linhagem que atravessa séculos, passando de geração em geração o conhecimento das rotas ocultas.
Relatos antigos descrevem esses guardiões como figuras envoltas em mantos azul escuros, montados em dromedários ágeis, capazes de cruzar enormes distâncias sem deixar rastros. O mais curioso é que nas histórias eles aparecem e desaparecem sem explicação, como se conhecessem passagens invisíveis no próprio deserto. Alguns viajantes juram ter recebido ajuda de tais figuras quando estavam à beira da morte, apenas para vê-los sumir na primeira curva de uma duna. Uma das narrativas mais conhecidas fala de um mercador berbere que, ao atravessar o Saara, foi resgatado por um guardião durante uma tempestade. Enquanto caminhavam sobre o céu coberto de areia, o mercador notou um pequeno amuleto pendurado no pescoço do Salvador. Um disco dourado gravado com símbolos que lembravam constelações. Anos depois, o mesmo mercador viu um disco idêntico numa tábua ilustrada em uma biblioteca de Timbuktu, que descrevia rotas para uma cidade perdida. Esses amuletos, segundo arqueólogos, podem ter ligação com antigos mapas celestes usados para navegação noturna. No deserto, onde marcos físicos desaparecem com o vento, as estrelas são a bússola mais confiável. A hipótese é que os guardiões dominavam não apenas o conhecimento das rotas, mas também a arte de ler o céu com precisão quase científica. Os registros escritos sobre eles são raros e a maior parte do que se sabe vem de relatos orais, passados nas tendas à luz de lamparinas. Alguns afirmam que os guardiões ainda existem, disfarçados entre caravanas modernas, sempre observando aqueles que ousam procurar a Cidade Dourada. Outros acreditam que eles desapareceram, junto com a própria cidade, levando consigo segredos que jamais serão revelados. Há uma crença poética entre os tuaregues de que o deserto escolhe quem merece encontrar seus tesouros. Nesse sentido, os guardiões seriam como juízes invisíveis, decidindo quem tem a coragem e a pureza de espírito para alcançar a Cidade Dourada. Em noites de silêncio profundo, dizem que é possível ver ao longe luzes tênues movendo-se lentamente, como lanternas caminhando sobre as dunas. Talvez sejam caravanas comuns, ou talvez sejam eles, os guardiões, cruzando o mar de areia com um destino que só eles conhecem. E assim, a lenda desses protetores se mistura ao próprio sopro do deserto, lembrando-nos que alguns caminhos não podem ser trilhados apenas com bússolas e mapas. É preciso merecer o convite invisível que o Saara de vez em quando concede. Entre as páginas frágeis de um pergaminho esquecido numa biblioteca de Fez, no Marrocos, repousa um mapa intrigante. Seus traços, feitos com tinta de nogueira e ouro em pó, mostram o contorno do norte da África com detalhes impressionantes para o século XIV. Mas há algo que desperta ainda mais curiosidade. Uma marca dourada, em forma de estrela, bem no coração do Saara. Esse mapa pertenceu a um geógrafo andaluzino chamado Ibn al-Qut, que viajou com caravanas durante anos, anotando cada lago, montanha e aldeia que encontrava. Em suas anotações, ele menciona um reino sob a areia, onde o sol nunca se põe sobre o ouro, mas não oferece coordenadas precisas. Ao lado da estrela dourada, há apenas uma inscrição enigmática: a terra que bebeu rios. A expressão intriga estudiosos até hoje. Alguns acreditam que se refere a um antigo delta de rios hoje desaparecidos, soterrados pela desertificação. Outros veem um sentido mais poético, como se a cidade estivesse sobre um leito subterrâneo de águas, garantindo sua sobrevivência por séculos. Seja qual for o significado, a inscrição parece ser a chave para compreender a localização da lenda. Curiosamente, outros mapas antigos, vindos de Alexandria, Cartago e até de Veneza, apresentam traços semelhantes. Linhas finas conectam pontos distantes do deserto, formando padrões geométricos que lembram constelações. Essa repetição sugere que havia uma rota secreta conhecida apenas por poucos, possivelmente transmitida por comerciantes e navegadores que mantinham o segredo para preservar o valor da cidade. Em 1923, um arqueólogo francês chamado Jacques Monnier tentou seguir essas pistas. Ele combinou informações de 4 mapas antigos e traçou um caminho que passava por regiões inóspitas da atual Mauritânia. Sua expedição encontrou ruínas de pedra parcialmente enterradas, mas nenhuma prova definitiva da Cidade Dourada.
Estranhamente, Monnier anotou em seu diário que durante a escavação ouviu um som vindo debaixo da terra, como água correndo. Pouco depois, uma tempestade obrigou o grupo a abandonar o local. Os mapas antigos têm um charme peculiar. Não são simples representações geográficas, mas verdadeiros mosaicos de arte, mito e realidade. Cada traço carrega a mão de alguém que, talvez, tenha visto mais do que quis registrar. Muitos desses cartógrafos eram também poetas, e suas obras mesclam informação prática com símbolos destinados apenas aos iniciados. Hoje, cientistas utilizam imagens de satélite para comparar esses mapas com o relevo atual do Saara. Surpreendentemente, alguns alinhamentos coincidem com estruturas enterradas, retângulos, círculos e muros invisíveis a olho nu. Ainda é cedo para afirmar que sejam restos da Cidade Dourada, mas o deserto, mais uma vez, parece sussurrar que o passado está mais próximo do que imaginamos. À beira de um antigo caravansarai, agora reduzido a ruínas sob o céu escaldante, circula uma história que intriga tanto caçadores de tesouros quanto historiadores. A de que a Cidade Dourada talvez nunca tenha sido feita de ouro, pelo menos não no sentido literal. Segundo essa narrativa, o brilho que fascinava os viajantes vinha de uma pedra rara, encontrada apenas em uma região específica do Saara. Essa pedra, quando polida, refletia a luz do sol de forma tão intensa que parecia metal fundido. Povos antigos teriam usado o material para revestir paredes, colunas e até ruas, criando a ilusão de um reino feito de ouro puro. O mineral em questão poderia ser uma forma de mica ou quartzo misturado a pirita, mas ninguém conseguiu provar. Os relatos mais antigos descrevem blocos inteiros dessas pedras sendo transportados por caravanas, protegidos com panos molhados para evitar que quebrassem no calor extremo. Alguns dizem que as pedras tinham propriedades místicas. Colocadas à luz da lua, brilhavam levemente, como se guardassem dentro de si a memória do sol. Um manuscrito encontrado em Timbuktu menciona que a Cidade da Luz Dourada possuía uma torre central cujo topo refletia o amanhecer a quilômetros de distância. Isso teria servido não apenas como ornamento, mas como farol para orientar caravanas. A torre também era cercada por espelhos de metal polido, capazes de enviar sinais luminosos para pontos distantes no deserto, uma espécie de telegrafia primitiva baseada em reflexos. O uso de pedras reluzentes e metais polidos não é exclusivo do Saara. Civilizações na América pré-colombiana e no Oriente Médio já haviam utilizado técnicas semelhantes para impressionar visitantes e reforçar a aura de poder. No entanto, a escala descrita nos relatos sobre a Cidade Dourada parece superar todas as conhecidas. Há também uma teoria mais simbólica: o ouro seria uma metáfora para conhecimento e sabedoria. Nesse caso, a Cidade Dourada teria sido um centro de estudo e preservação de saberes antigos, seu brilho sendo o brilho da mente humana. Essa interpretação se encaixa com histórias sobre bibliotecas subterrâneas e mestres vindos de terras distantes para ensinar astronomia, medicina e navegação. Em 1978, um geólogo marroquino encontrou fragmentos de pedra com brilho incomum numa região remota ao sul da Argélia. As análises indicaram uma composição única, mas o local da descoberta permanece em segredo, talvez por medo de saques ou por respeito à lenda. Assim, o ouro da cidade pode ser mais do que um tesouro físico. Pode ser o reflexo de algo que a humanidade busca desde sempre, a luz que não se apaga, seja feita de metal, pedra ou conhecimento. Nas memórias das tribos do Saara, há um episódio contado com a solenidade de uma tragédia ancestral: a tempestade de 40 dias. Dizem que foi esse o evento responsável por enterrar para sempre a Cidade Dourada sobre montanhas de areia. A narrativa começa com um verão excepcionalmente seco, mesmo para os padrões do deserto. Os ventos alísios mudaram de direção e, de repente, nuvens densas de poeira começaram a se formar no horizonte. Ao longo das primeiras semanas, o céu permaneceu ocre durante o dia e vermelho durante o pôr do sol. As caravanas que cruzavam a região voltaram às pressas, carregando histórias de ventos tão fortes que arrancavam tendas inteiras do chão. No 20º dia, segundo a tradição oral, a tempestade já havia mudado o curso de rios temporários e coberto oásis inteiros. A areia entrava por cada fresta, sufocando plantações e invadindo casas.
Os habitantes da Cidade Dourada, acreditando que se tratava de um castigo divino, tentaram apaziguar a fúria do deserto com rituais e oferendas. No entanto, o vento parecia ignorar qualquer súplica. No 30º dia, a visibilidade teria caído a poucos metros. A luz do sol mal conseguia atravessar a cortina de poeira. O calor abafado deu lugar a um frio cortante, como se o deserto inteiro estivesse respirando gelo. É nesse ponto que a lenda se torna ainda mais dramática. Alguns contam que, na penúltima noite, um estrondo profundo ecoou sobre a terra, e parte do solo cedeu, engolindo edifícios inteiros. Quando a tempestade finalmente cessou, no 40º dia, tudo o que restava era um mar ondulante de dunas. Não havia sinais de muralhas, mercados ou torres. O vento havia redesenhado a paisagem de tal forma que até os próprios sobreviventes não conseguiam reconhecer onde ficava sua cidade. Curiosamente, registros históricos de outras partes do mundo confirmam que, em certos períodos, o Saara passou por mudanças climáticas bruscas, com tempestades capazes de modificar quilômetros de terreno em poucos dias. Fenômenos semelhantes soterraram cidades no Oriente Médio e na Ásia Central, preservando-as como cápsulas do tempo sob a areia. Para os povos que mantêm viva essa memória, a tempestade de 40 dias não é apenas um desastre natural. É também uma advertência sobre a fragilidade das grandes obras humanas. No deserto, dizem, nada é realmente permanente. Tudo pertence, em última instância, ao vento. Assim, a Cidade Dourada, que antes brilhava sob o sol, tornou-se um sonho enterrado. E cada grão de areia que hoje dança no ar pode ter tocado uma parede, uma rua ou um objeto daquela civilização desaparecida. À noite, quando o Saara se transforma em um oceano negro salpicado de luz, as estrelas tornam-se mais que enfeites no céu, são mapas vivos. As tribos nômades conhecem essa cartografia celeste como poucos, e entre suas histórias existe uma rota especial, a Rota das Estrelas, que, segundo dizem, conduz diretamente à Cidade Dourada. Além da conta que essa rota não pode ser seguida por qualquer viajante. Ela exige um conhecimento profundo das constelações, do movimento das sombras lunares e até do som do vento. O trajeto não está registrado em pergaminhos ou pedras, mas na memória de guardiões da tradição oral, que recitam versos antigos para transmitir as coordenadas de geração em geração. Um desses versos, registrado por um explorador francês no início do século XX, dizia: "Segue a coroa do escorpião até que o leão se deite, onde a água beija a lua e o ouro dorme sob o silêncio." Interpretações variam, mas alguns estudiosos acreditam que ele descreve um alinhamento específico das constelações de Escorpião e Leão, visível apenas em certas épocas do ano, indicando a direção para um ponto crucial da rota. Durante séculos, mercadores e peregrinos teriam usado essa rota não apenas para chegar à cidade, mas também para transportar bens preciosos com segurança. Movendo-se à noite e descansando em locais estratégicos durante o dia, evitavam o calor mortal do deserto e a atenção de saqueadores. Acredita-se que ao longo desse caminho existiam pequenos marcos de pedra, hoje provavelmente enterrados, servindo como pontos de referência. A astronomia prática das tribos do Saara é impressionante. Usando apenas o céu como guia, eles determinavam não apenas a direção, mas também a proximidade de oásis, calculando pela umidade do ar e pela presença de certos insetos. Essa habilidade, somada ao conhecimento da Rota das Estrelas, teria permitido que alguns viajantes alcançassem a Cidade Dourada, mesmo quando ela já estava parcialmente soterrada. Em tempos mais recentes, astrônomos e arqueólogos tentaram recriar a rota usando softwares de simulação estelar. Curiosamente, os cálculos indicam que, há cerca de 1000 anos, um determinado alinhamento das estrelas teria apontado para uma área hoje remota no centro do Saara, próxima à fronteira entre o Níger e a Líbia, uma região ainda pouco explorada devido à instabilidade política e às dificuldades de acesso. Para muitos, a Rota das Estrelas não é apenas um caminho físico, mas também um símbolo. Segui-la é um ato de paciência e contemplação, uma jornada onde o destino importa menos que a própria travessia. Talvez por isso a Cidade Dourada continue oculta.
Ela se revela apenas àqueles que entendem que, no deserto, a pressa é inimiga do descobrimento. E assim, sobre o céu vasto e silencioso, a rota permanece invisível para uns, mas clara como um farol para aqueles que sabem ler as páginas luminosas da noite. Em uma noite sem lua, um grupo de exploradores tuaregues guiou um arqueólogo britânico até um local onde, segundo eles, o vento falava. Era uma área isolada, cercada por dunas altíssimas, e no centro havia algo inesperado. Um alinhamento de pedras retangulares desgastadas, formando o que parecia ser o traço de uma antiga muralha. O curioso não estava apenas na estrutura, mas no som. Quando o vento passava pelas frestas entre as pedras, produzia um murmúrio contínuo, quase como vozes sussurrando. Os guias afirmavam que aquele som era a Cidade Dourada contando sua própria história, ou, para os mais supersticiosos, os espíritos dos que foram enterrados com ela. Ao examinar as pedras, o arqueólogo notou marcas sutis, inscrições que lembravam símbolos berberes misturados a figuras que não correspondiam a nenhuma escrita conhecida. Algumas representavam formas de animais e constelações, outras pareciam simples linhas onduladas. Com o toque da mão, percebeu que algumas dessas linhas eram mais profundas, como se tivessem sido reforçadas com ferramentas de metal. A teoria que surgiu a partir dessa descoberta é que as muralhas sussurrantes poderiam ter sido parte de uma fortificação avançada, construída não apenas para defesa, mas também para comunicação. O som produzido pelo vento talvez servisse como alerta para os habitantes, ou como um ritual sonoro, conectando a cidade com as forças da natureza. Há registros de outras culturas que utilizaram o vento como elemento arquitetônico. No Irã antigo, por exemplo, as torres de vento eram projetadas para captar brisas e resfriar edificações. No caso da Cidade Dourada, talvez os construtores tivessem desenvolvido uma forma de transformar o deserto em um grande instrumento musical, cujas notas eram tocadas pela própria areia. Durante a noite em que acamparam ao lado das muralhas, os exploradores relataram sonhos incomuns. Alguns viram imagens de ruas iluminadas por tochas, outros ouviram músicas desconhecidas. O arqueólogo cético escreveu em seu diário que acordou com a sensação de estar sendo observado por uma multidão silenciosa. Análises posteriores indicaram que as pedras não eram originárias daquela região. Foram trazidas de um ponto distante, o que implica um esforço logístico impressionante. Como elas chegaram ali e qual era a sua função exata continua a ser um mistério. O certo é que quando o vento sopra na direção certa, as muralhas ainda sussurram. E para aqueles que escutam com atenção, o som parece formar palavras que ninguém consegue traduzir. Como se a Cidade Dourada, sepultada há séculos, ainda estivesse tentando conversar com o mundo. Se você acordou agora, conte-nos o que sonhou. Afinal, os sonhos também são parte da história. Há quem diga que o deserto é um lugar onde os sonhos viajam mais longe. Talvez seja o silêncio profundo ou a imensidão que se estende até onde os olhos não alcançam. Mas há relatos de viajantes que, ao dormir sob as estrelas do Saara, tiveram visões tão vívidas que juram ter caminhado pelas ruas da Cidade Dourada. Um desses relatos vem de um mercador árabe do século XII que registrou em seu diário um sonho estranho. Ele caminhava por um mercado onde todas as tendas eram cobertas de tecidos dourados e o ar estava impregnado com o aroma de tâmaras e especiarias. As pessoas sorriam para ele, oferecendo frutas, enquanto crianças corriam segurando lâmpadas de bronze. Ao acordar, sentiu o gosto doce das tâmaras na boca, como se realmente as tivesse provado. Séculos depois, um explorador espanhol relatou algo parecido. Durante uma noite de descanso no deserto, sonhou com uma escadaria de pedra que descia para uma sala iluminada por cristais. No centro, havia um mapa esculpido no chão, mostrando rios e lagos, onde hoje só existe areia. Ao retornar à Espanha, encontrou em uma biblioteca um manuscrito com um mapa muito semelhante ao que vira no sonho. Alguns antropólogos acreditam que esses sonhos são apenas fruto do cansaço e do calor extremo, que provocam alucinações. Mas para os povos do Saara, eles são mensagens, sinais de que o espírito do viajante tocou, ainda que por um instante, o território sagrado da cidade perdida. Os tuaredes, por exemplo, realizam rituais antes de dormir em áreas consideradas portas para o sonho. Acendem pequenas fogueiras, queimam ervas aromáticas e recitam cantos antigos, pedindo aos antepassados que guiem o sono.
Acreditam que, se o sonhador seguir as indicações recebidas, poderá encontrar caminhos reais no deserto. Um fato curioso é que alguns sonhos parecem compartilhar elementos idênticos, mesmo entre pessoas que nunca se encontraram. Um portão alto feito de pedra clara, uma fonte no centro de uma praça e um símbolo circular gravado no chão. Isso levou certos pesquisadores a especularem sobre uma memória coletiva ligada à Cidade Dourada. Um eco que persiste na mente humana ao longo dos séculos. Talvez seja apenas coincidência, ou talvez seja mais uma pista de que a cidade, em algum lugar sob as areias, ainda existe, esperando que alguém, guiado tanto pela ciência quanto pelo sonho, a reencontre. E assim, enquanto a noite avança e as estrelas se movem lentamente, o deserto embala aqueles que dormem, como se suas dunas fossem ondas de um mar que conduz cada sonho a um porto antigo e esquecido. Entre as histórias mais fascinantes sobre a Cidade Dourada, há uma que fala de uma biblioteca subterrânea, escondida sobre um grande templo. Não era apenas um depósito de livros, mas um santuário do conhecimento, onde se guardavam pergaminhos, tábuas de argila e rolos de couro com saberes vindos de todas as partes do mundo conhecido. Dizem que as paredes dessa biblioteca eram revestidas de pedra polida para manter a temperatura constante e proteger os manuscritos do calor do deserto. Lâmpadas de óleo suspensas por correntes de bronze iluminavam corredores estreitos que levavam a salas circulares. No centro de cada sala havia uma mesa de pedra e sobre ela ficavam mapas, tratados de astronomia e registros de rotas comerciais. Alguns relatos sugerem que ali também eram guardados textos proibidos, segredos de construção, fórmulas de metais e até observações sobre fenômenos celestes raros. Acredita-se que estudiosos da Núbia, da Mesopotâmia e até da Grécia Antiga teriam enviado emissários para consultar esses arquivos, tornando a cidade um centro intelectual sem igual. O detalhe mais curioso vem de uma lenda tuareg que descreve a Porta da Sombra. Seria uma entrada oculta para a biblioteca, marcada por uma pedra com um símbolo semelhante a um sol com 12 raios. Essa pedra, segundo a tradição, só se revela quando iluminada por um certo ângulo da luz do amanhecer, em um dia específico do ano. Há quem defenda que a biblioteca subterrânea não é apenas um mito. Em 1935, um arqueólogo egípcio afirmou ter encontrado no sul da Argélia uma galeria subterrânea parcialmente desabada. Nas paredes, havia inscrições em uma escrita que ele não conseguiu identificar e fragmentos de cerâmica que pareciam ter sido usados para armazenar documentos. Infelizmente, uma tempestade de areia forçou a interrupção das escavações e o local foi perdido. A ideia de uma biblioteca oculta no deserto não é única na história. Timbuktu, por exemplo, guarda milhares de manuscritos antigos que sobreviveram séculos escondidos em cofres e caixas de madeira. Se a Cidade Dourada realmente possuía uma coleção maior e mais antiga, o impacto de sua descoberta poderia reescrever capítulos inteiros da história. Alguns pesquisadores modernos sugerem que, se a biblioteca existiu, seus conteúdos talvez ainda estejam preservados sobre a areia, protegidos da umidade e do tempo. Isso significa que um dia poderemos encontrar relatos de eventos históricos sob a perspectiva de povos que desapareceram há milênios. Mas, por enquanto, a biblioteca subterrânea continua sendo parte do fascínio e do mistério. Um lugar onde o passado repousa, não em silêncio absoluto, mas sussurrando para quem tiver coragem e sorte de encontrá-lo. Em uma região remota do Saara Central, exploradores relataram a presença de figuras de pedra parcialmente emergindo da areia. Não eram simples blocos desgastados pelo vento, mas esculturas humanas, com rostos serenos e olhos voltados para o horizonte. Os habitantes locais as chamam de os que observam. Segundo a tradição oral, essas estátuas marcavam a entrada da Cidade Dourada. Eram posicionadas de forma que, no nascer do sol, seus olhares se alinhavam com o caminho que levava ao portão principal. Cada figura segurava um objeto diferente. Um pergaminho, uma taça, uma lâmina ou uma esfera. Símbolos de conhecimento, prosperidade, proteção e poder. O que intriga os arqueólogos é o tamanho das peças. Algumas chegam a medir mais de 4 metros de altura e parecem ter sido esculpidas em um único bloco de pedra, trazido de locais a dezenas de quilômetros de distância. Isso exigiria técnicas avançadas de transporte e trabalho coletivo, semelhantes às usadas para erguer monumentos no Egito ou na Ilha de Páscoa.
Há também algo peculiar nos rostos. Embora sejam estilizados, suas feições não pertencem a um único grupo étnico. Alguns têm traços subsaarianos, outros lembram povos do norte da África. E há até rostos com características mediterrâneas. Isso levou estudiosos a imaginar que a Cidade Dourada fosse um ponto de encontro multicultural, reunindo viajantes de diversas regiões. Em 1962, um fotógrafo argelino capturou imagens de 2 dessas estátuas quase inteiras, emergindo após uma tempestade de vento que removeu parte da areia. Poucos dias depois, uma nova tempestade as enterrou novamente, e o local exato das fotos se perdeu. As imagens permanecem como prova de que algo está lá, aguardando para ser redescoberto. Os nômades contam que, em certas noites de lua cheia, as estátuas parecem projetar sombras que formam um mapa no chão. Essa dança de sombras seria um guia para encontrar passagens secretas. Ainda que soe como mito, é possível que os antigos construtores tenham usado o movimento lunar como parte de um sistema de orientação arquitetônico. O mais fascinante é imaginar que, sob a areia, centenas dessas figuras possam estar preservadas, alinhadas como sentinelas silenciosas. Cada uma testemunhou o auge e a queda da cidade, resistindo a milênios de tempestades, sempre olhando para o mesmo ponto no horizonte, talvez o lugar onde o último raio de sol tocou antes de o deserto engolir tudo. Se um dia forem todas reveladas, talvez contem a história não apenas de um povo, mas de um encontro raro entre culturas, registrado não em palavras, no olhar pétreo de quem jamais fechou os olhos. Em 1898, uma expedição liderada pelo arqueólogo francês Henri Delacroix partiu de Argel com um objetivo ousado: seguir um conjunto de mapas antigos e encontrar a Cidade Dourada. O grupo era formado por 10 homens, incluindo guias tuaregues experientes, camelos carregados de suprimentos e instrumentos de navegação de última geração para a época. Durante semanas, eles avançaram pelo deserto, atravessando planícies de cascalho e mares de dunas. Os diários de Delacroix, recuperados anos depois, descrevem a paisagem com uma mistura de fascínio e temor. O vento sopra como se quisesse apagar nossa presença, e o sol, implacável, parece medir nossa coragem a cada passo. No 25º dia de viagem, o grupo chegou a um oásis isolado. Lá, encontraram pedras talhadas com símbolos que lembravam inscrições vistas em manuscritos de Timbuktu. Delacroix anotou que os sinais pareciam indicar direção, mas também advertências. Entre eles, um símbolo recorrente, um olho fechado gravado ao lado de figuras humanas parcialmente cobertas por ondas de areia. Seguindo a pista, a expedição penetrou em uma região quase inexplorada, onde o vento constante formava dunas estreitas e altas como lâminas douradas. Foi nesse ponto que os relatos param abruptamente. Não há registro do que aconteceu depois, apenas uma última frase no diário: a cidade, ela existe. Meses depois, apenas 2 camelos e alguns equipamentos foram encontrados por uma patrulha colonial, a quase 200 quilômetros do último ponto conhecido da expedição. Não havia corpos, nem vestígios de acampamento, como se o grupo tivesse simplesmente desaparecido. O desaparecimento alimentou inúmeras teorias. Alguns acreditam que a expedição foi vítima de uma tempestade de areia devastadora. Outros sugerem que encontraram algo, talvez a própria cidade, e decidiram ocultar o local, desaparecendo propositalmente para protegê-lo. Há também quem fale em passagens subterrâneas que desmoronaram, aprisionando-os para sempre. Em 1931, um viajante britânico afirmou ter encontrado, no mercado de Ghadames, um medalhão de ouro idêntico ao descrito por Delacroix em cartas anteriores à expedição. Como o objeto chegou até lá, ninguém sabe. Hoje, o nome de Henri Delacroix está gravado em uma placa discreta no Museu Nacional de Arqueologia da Argélia, como um pioneiro que desafiou o deserto em busca de um mito. Mas para muitos, ele não desapareceu, apenas se tornou parte da própria lenda, talvez andando agora pelas ruas silenciosas da Cidade Dourada, invisível para todos, apenas para aqueles que conhecem o caminho. Em 1974, durante uma escavação perto da fronteira entre Mali e Argélia, arqueólogos encontraram algo inesperado: uma série de ânforas enterradas a mais de 2 metros de profundidade, dispostas em um círculo perfeito.
Feitas de cerâmica fina e decoradas com padrões geométricos, elas pareciam intactas, como se tivessem sido colocadas ali de propósito para permanecer escondidas. Ao abri-las, os pesquisadores descobriram que não continham grãos, água ou óleo, nada que normalmente se esperaria em recipientes daquele tipo. Em vez disso, estavam repletas de areia muito mais fina e clara do que a do entorno, quase branca, e que emitia um som suave quando mexida, como se fosse pó de vidro. Os anciãos das tribos locais afirmaram que essas ânforas faziam parte de um ritual antigo, conhecido como o silêncio guardado. Acreditava-se que a areia dentro delas vinha de um ponto sagrado da Cidade Dourada, onde o vento nunca soprava. Guardar essa areia seria uma forma de preservar a essência do lugar, para que um dia pudesse ser devolvida. Intrigados, os cientistas analisaram a composição da areia e descobriram que ela continha microfragmentos de quartzo e mica, além de partículas metálicas microscópicas. Essa mistura incomum poderia explicar o brilho leve que parecia emanar do conteúdo, especialmente à luz do entardecer. Uma hipótese levantada é que as ânforas foram enterradas como marcadores simbólicos, indicando rotas ou pontos de importância para viajantes iniciados. Outra, mais mística, sugere que a areia teria propriedades especiais, não no sentido mágico, mas como parte de um sistema de medição ou calendário, talvez relacionado ao movimento do Sol e da Lua. Curiosamente, nenhuma das ânforas apresentava desgaste de uso. Isso reforça a ideia de que não foram criadas para funções cotidianas, mas sim para um propósito cerimonial. Os padrões geométricos pintados nelas lembram tanto formas de constelações quanto representações de ondas, o que pode indicar ligação entre o céu e a terra na cosmologia do povo que as produziu. Após a descoberta, as ânforas foram levadas para Bamako, onde ficaram em exposição por alguns anos antes de serem transferidas para um depósito de segurança. Desde então, pouco se fala sobre elas, e há rumores de que parte do conteúdo foi perdido durante uma tentativa de estudo mais detalhado. Para os contadores de histórias do deserto, porém, as ânforas do silêncio ainda cumprem seu papel. São lembranças tangíveis de que a Cidade Dourada, mesmo enterrada, deixou pistas espalhadas como migalhas de luz na vastidão do Saara. No extremo norte do Níger, próximo a uma área pouco explorada, existe a história de um poço antigo que, segundo os nômades, cantava quando o vento passava. Ele teria sido construído com pedras perfeitamente talhadas, formando um círculo tão simétrico que parecia obra de artesãos especializados. O poço, hoje soterrado, estaria ligado à Cidade Dourada por um sistema subterrâneo de canais de água. Esses canais, segundo a tradição oral, transportavam não apenas água para irrigar os jardins da cidade, mas também sons. O vento, ao entrar pelas aberturas, criava um tom profundo, quase como o som de um instrumento musical. Dizem que nos dias certos era possível ouvir um eco semelhante a vozes entoando cânticos distantes. Em 1911, um explorador alemão chamado Ernst Müller registrou em seu diário a visita a um local que correspondia à descrição do poço. Ele anotou que, ao se inclinar para ouvir, percebeu um som rítmico, intercalado por pausas regulares, como se fosse uma melodia. Infelizmente, antes que pudesse investigar mais a fundo, uma tempestade de areia cobriu a área e ele nunca conseguiu retornar. Estudiosos que analisaram o relato sugerem que o fenômeno poderia ser explicado pelo efeito do vento passando por túneis e cavidades internas, produzindo ressonâncias semelhantes às de um órgão natural. Ainda assim, a precisão necessária para criar tal efeito indicaria um conhecimento avançado de acústica, pouco comum para a época em que a Cidade Dourada teria existido. Algumas lendas vão além da explicação técnica e afirmam que o canto do poço era um aviso. Quando a melodia mudava de tom, significava que uma tempestade se aproximava ou que visitantes indesejados estavam por perto. Outros acreditam que o som era parte de um ritual, marcando o início de celebrações ou comunicando mensagens entre diferentes partes da cidade. Pesquisadores modernos tentaram localizar o poço utilizando imagens de satélite e relatos de viajantes, mas a paisagem mutável do Saara dificulta a tarefa. A cada década, dunas inteiras mudam de posição, apagando qualquer pista física.
Para os nômades que ainda contam essa história, o poço que cantava é mais do que um artefato perdido. Ele simboliza a ideia de que a Cidade Dourada não era apenas um lugar de riqueza material, mas também de harmonia entre a arquitetura e os elementos naturais, um lugar onde até a água e o vento participavam da vida cotidiana. Talvez, sob alguma duna esquecida, o poço ainda aguarde para entoar sua melodia, chamando de volta aqueles que sabem ouvir. Em uma pequena aldeia próxima a Tamanrasset, no sul da Argélia, um ancião guardava, dentro de uma caixa de madeira, um manuscrito que, segundo ele, era mais antigo que qualquer mesquita ou castelo da região. Escrito em tinta marrom sobre pergaminho amarelado, o texto era composto por linhas sinuosas, com caracteres que não correspondiam a nenhum alfabeto conhecido. O manuscrito ficou guardado por décadas, até que um estudioso marroquino o examinou na década de 1980. Ele percebeu que, entre as linhas de escrita, havia desenhos minúsculos de dunas, estrelas e formas geométricas. Ao ampliar as imagens, identificou algo que parecia um mapa fragmentado, talvez a representação de um caminho. Segundo o ancião, o manuscrito havia sido encontrado por seu bisavô, enterrado dentro de um jarro próximo a um poço abandonado. A história contada na família era que o texto pertencia a um viajante perdido, que, ao perceber que não sobreviveria à travessia, o escondeu para que um dia fosse descoberto. A tradução é impossível até hoje, mas alguns símbolos se repetem de forma intrigante. Um sol dividido em 4 partes, um olho fechado e linhas que lembram ondas. Pesquisadores notaram que esses mesmos símbolos já haviam aparecido em fragmentos de cerâmica e em inscrições próximas às chamadas muralhas sussurrantes, descritas por outros exploradores. Há quem defenda que o manuscrito não é apenas um registro escrito, mas também um enigma visual, projetado para ser compreendido apenas por iniciados. As formas geométricas poderiam corresponder a posições de estrelas em determinados períodos do ano, enquanto as linhas onduladas indicariam o caminho a seguir no deserto. Em uma das páginas há um desenho curioso, uma cidade circular, com ruas irradiando a partir de um ponto central. No centro está um grande círculo dourado, possivelmente representando a famosa torre brilhante da Cidade Dourada. Ao redor, símbolos que podem indicar mercados, jardins e muralhas. O manuscrito foi apelidado de Manuscrito das Areias e atualmente está guardado em condições controladas, longe do alcance público. Alguns estudiosos acreditam que sua análise detalhada, com tecnologias modernas, poderia revelar não apenas pistas sobre a localização da cidade, mas também informações sobre as culturas que a frequentaram. Para os moradores locais, no entanto, ele não é apenas um artefato arqueológico. É visto como uma herança viva, um elo entre o presente e um passado que o deserto insiste em esconder. A cada geração, a história do manuscrito é recontada, e com ela, a esperança de que, um dia, as palavras e desenhos que ele guarda finalmente revelem o caminho para a Cidade Dourada. Há cerca de 1000 anos, segundo a tradição oral de algumas tribos tuaregues, um grande eclipse solar marcou o destino da Cidade Dourada. O evento, lembrado como o dia em que o sol adormeceu, teria sido interpretado como um presságio, e para alguns, o início de sua queda. Relatos descrevem que, naquela manhã, o céu clareou normalmente, mas no meio do dia a luz começou a enfraquecer. As sombras alongaram-se e a temperatura caiu de repente. Quando o sol desapareceu atrás da lua, a cidade mergulhou em uma penumbra silenciosa. O vento cessou, como se até o deserto estivesse prendendo a respiração. Alguns habitantes teriam se reunido no templo central, acreditando que os deuses estavam enviando um aviso. Sacerdotes consultaram instrumentos e rolos antigos e teriam encontrado uma profecia. Quando o ouro se apagar ao meio-dia, as areias virão reclamar o que é seu. Essa frase ecoou como uma sentença, enchendo a população de temor. Curiosamente, registros astronômicos da época, preservados em manuscritos árabes e chineses, confirmam que houve um eclipse total visível em parte do Saara por volta desse período. Isso sugere que, por trás da lenda, possa haver um evento real que impressionou profundamente os habitantes. Após o eclipse, contam que fenômenos estranhos começaram a ocorrer.
Ventos incomuns vinham do leste, carregando areia mais fina e clara que a habitual. Pequenos tremores foram sentidos e fontes de água começaram a secar lentamente. Alguns viram nisso o cumprimento da profecia e caravanas inteiras abandonaram a cidade. Há ainda histórias de que, durante o eclipse, um grupo de estudiosos teria desaparecido dentro da biblioteca subterrânea, levando consigo documentos importantes. Ninguém sabe se fugiram, se foram aprisionados ou se encontraram uma passagem secreta. A simbologia do eclipse marcou profundamente as narrativas posteriores. Em cerâmicas e tecidos encontrados em regiões próximas, é comum ver o desenho de um círculo negro cercado por raios dourados. Para alguns, esse símbolo representava a proteção da cidade, para outros, sua maldição. Hoje, arqueólogos veem essa história como um exemplo de como eventos naturais podem ser interpretados como sinais divinos, influenciando decisões políticas e migrações. No caso da Cidade Dourada, talvez o eclipse não tenha causado sua ruína diretamente, mas pode ter sido o gatilho psicológico que fez seu povo acreditar que o fim estava próximo e agir de acordo. E assim, o sol voltou a brilhar sobre o deserto, mas para muitos, aquela sombra ao meio-dia nunca foi esquecida. Alguns dizem que, se um dia outro eclipse cobrir o Saara, as areias podem finalmente revelar o que esconderam. Entre as histórias mais insistentes contadas pelos guias do Saara, há a da Porta de Pedra, um monólito isolado que, visto de longe, lembra a entrada de um edifício. Localizada, segundo relatos, em uma região de difícil acesso no sul da Líbia, ela teria sido esculpida diretamente em um bloco maciço, com quase 6 metros de altura e 3 de largura. O mais curioso é que no centro da pedra há um entalhe profundo na forma de um arco, mas não há passagem visível, apenas superfície lisa. Os nômades dizem que não é uma porta comum, mas um marco deixado para indicar onde começa a Cidade Dourada. Outros afirmam que o arco é, na verdade, a entrada de um corredor subterrâneo, selado por algum mecanismo desconhecido. Em 1927, um explorador italiano chamado Marco Bellanti afirmou ter visto a Porta de Pedra durante uma expedição. Em seu diário, descreveu que, ao pôr do sol, a luz atravessava o entalhe do arco e projetava uma linha dourada no chão, apontando para uma duna distante. Ele seguiu a direção por horas, mas foi surpreendido por uma tempestade e perdeu o ponto de referência. A superfície da porta apresenta símbolos quase apagados pelo tempo. Entre eles, um sol de 12 raios, semelhante ao visto no manuscrito das areias, e figuras que lembram ondas ou correntes. Alguns arqueólogos sugerem que esses elementos indicam ligação com o movimento do Sol e talvez com ciclos de rios antigos, agora desaparecidos. Há ainda um detalhe intrigante. A pedra parece ter sido cortada com precisão milimétrica, o que exigiria ferramentas avançadas. Estudos recentes de formações semelhantes no Saara mostram que tal acabamento dificilmente seria resultado apenas de erosão natural. Os habitantes locais tratam a Porta de Pedra com respeito e certa cautela. Muitos acreditam que atravessá-la, mesmo que simbolicamente, é pedir permissão aos espíritos da Cidade Dourada. Por isso, caravanas que passam por perto costumam parar e realizar pequenos rituais, como depositar punhados de tâmaras ou moedas na areia. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como um monumento tão imponente permaneceu relativamente desconhecido, sem registro oficial detalhado. Talvez porque, a cada década, o deserto mude de face, enterrando e revelando paisagens à sua própria vontade. E assim, a Porta de Pedra continua em pé, solitária, como um sentinela de pedra aguardando o momento em que alguém, guiado por paciência ou acaso, descubra o que realmente guarda. Entre os contos mais poéticos sobre a Cidade Dourada, há um que fala de um fenômeno raro. Ela só revelaria seu brilho verdadeiro sob a luz da lua cheia. Durante o dia, seria apenas mais uma cidade de pedra clara, mas à noite, quando a lua atingia certo ponto no céu, suas paredes refletiam um brilho prateado e dourado, como se fossem feitas de luz. Segundo a tradição oral, esse efeito vinha de um revestimento especial aplicado nas construções. Uma mistura de pó de quartzo, mica e um óleo extraído de plantas do deserto criava uma superfície que absorvia calor durante o dia e, à noite, devolvia a energia em forma de luminescência suave.
As ruas, então, pareciam rios cintilantes e a torre central uma chama congelada no tempo. Um viajante persa do século XIII escreveu sobre um lugar no interior da África onde a lua é duplicada 1000 vezes sobre as paredes, como se cada pedra fosse um espelho líquido. Embora não cite diretamente a Cidade Dourada, a descrição se encaixa perfeitamente na lenda. Há quem diga que essa luminescência tinha também um propósito prático, servir de guia para caravanas noturnas que chegavam à cidade. De longe, os viajantes viam um ponto de luz no horizonte e seguiam em sua direção, como marinheiros guiados por um farol. Para evitar que inimigos localizassem facilmente o lugar, o brilho só se manifestaria em determinadas noites do ano, quando a lua e as condições climáticas coincidiam. Em 1969, um piloto francês relatou ter visto durante um voo noturno sobre o Saara um brilho incomum que parecia emanar do solo. A área sobrevoada, porém, não apresentava sinais de habitação conhecida. Ele tentou marcar a localização, mas, ao retornar com uma equipe de pesquisa, nada encontrou além de dunas silenciosas. Cientistas modernos sugerem que fenômenos assim podem ser explicados por reflexos lunares em minerais expostos na superfície. No entanto, a precisão das descrições antigas sugere algo mais elaborado, possivelmente fruto de engenharia intencional. Para os poetas do deserto, contudo, a explicação é simples. A Cidade Dourada, coberta pela areia durante o dia, desperta sob a luz da lua, mostrando-se apenas para aqueles que caminham devagar e sabem esperar o momento certo. Assim, ela permanece como uma miragem noturna, oscilando entre realidade e sonho. Talvez, em alguma noite futura, sob o céu claro do Saara, seus muros voltem a brilhar e alguém tenha a sorte ou o destino de estar lá para ver. Sob a luz pálida da lua, quando as dunas parecem respirar em silêncio, deixamos que a Cidade Dourada repouse onde sempre pertenceu, no encontro entre a memória e a areia. Caminhamos até aqui seguindo pegadas quase invisíveis, o brilho de pedras que talvez nunca tenham sido ouro, a geometria de mapas que indicam sem revelar, a ciência humilde de olhar o céu como quem escuta um conselho antigo. No caminho, conhecemos os guardiões do deserto e seus amuletos estrelados. Ouvimos paredes sussurrando histórias em língua sem nome. Recolhemos ecos de um poço que cantava e o rastro de ânforas cheias de um silêncio branco. Entre um oásis que reflete torres imaginadas e uma biblioteca soterrada que ainda pode resguardar a palavra de povos esquecidos, a cidade mostrou-se em fragmentos, um rosto que jamais se oferece por inteiro, mas que encanta mesmo assim. Também sentimos o peso de uma tempestade de 40 dias e a sombra de um eclipse ao meio-dia, sinais que dobram o espírito humano e mudam destinos. Vimos estátuas que observam o horizonte como sentinelas eternas, uma porta de pedra que recusa a pressa e uma rota de estrelas que só obedece a quem caminha devagar. A cidade brilhou sob certas luas, dizem, como se cada parede guardasse uma brasa fria, acesa por mãos que sabiam dialogar com vento e luz. Talvez o seu tesouro nunca tenha sido o metal, mas a teimosia do conhecimento, a coragem de medir o tempo com gotas, de riscar no pergaminho uma estrada para quem ainda não nasceu, de esconder livros sob a terra como quem planta uma árvore de sombra futura. Talvez seja por isso que o deserto a protege, não por capricho, mas por entender que algumas coisas sobrevivem melhor quando aprendem a dormir. Se, um dia, a areia ceder e um portão se abrir, haverá espanto e júbilo. Mas mesmo que isso nunca aconteça, a cidade já cumpriu sua promessa, ensinou-nos a escutar. O vento que assovia entre pedras, o rumor da água escondida, o passo paciente do camelo, a cadência dos versos que guardam direções, tudo isso é mapa. E mapas no deserto são mais que desenho, são uma ética da paciência. De agora em diante, quando o céu estiver limpo e alguma estrela parecer apontar para a linha do horizonte, talvez você recorde desta travessia. A cidade dorme sim, mas não está ausente. Ela respira sob a areia, no compasso exato de quem espera sem se apressar, e sussurra para quem tem o coração disposto a ouvir. E assim fechamos o livro do tempo, deixando você nos braços da escuridão suave.
Talvez, nesta noite, uma civilização antiga visite seus sonhos e sussurre: durma bem, guardião da memória.